Olá, boa noite, irmãos e irmãs, aqui do nosso Facebook, Edgar Leandro Silva, e também do nosso canal do YouTube, aqui do nosso Apostolado de Defesa Católica. Sejam bem-vindos, bem-vindas. A partir de agora, mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica. Hoje, no nosso programa, vamos comentar um pouco sobre esse mês de agosto, que é o mês das vocações. Hoje, em especial, uma vocação que é dedicada a todos os padres, né? Primeiro domingo do mês. Então a gente vai falar um pouco a respeito disso, um pouquinho, né? Tá certo? Mas antes, gostaria de convidá-los, como já é de costume, a rezarmos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. E o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar para que, fortalecidos com tua graça, possamos realizar os teus desígnios. Se tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes. Faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs. Então, conforme eu havia comentado com vocês, nós estamos hoje, né, nesse primeiro domingo do mês de agosto, mês dedicado a todas as vocações, né? Primeiramente, as vocações dos padres, que é a vocação desse domingo. No próximo, a vocação dos pais, né? Bom, é, vamos lá para o nosso Vida de Santos. Santa Lídia, discípula de São Paulo. Olha só. Sua casa foi a primeira igreja fundada na Europa por São Paulo, quando o apóstolo pôs os pés em Filipos, Macedônia. Encontrou hospitalidade na casa de Lídia, comerciante de púrpura, recém-convertida ao Evangelho com toda a família. Os Atos dos Apóstolos narram a sua história no capítulo 16. Tá certo? Então, a nossa vida de santos de hoje, Santa Lídia, discípula de São Paulo. Bom, falando do mês dedicado aos padres, né? Aliás, hoje, né, o mês das vocações, e hoje dedicado aos sacerdotes, nós vamos falar hoje sobre, na nossa parte de formação católica, um pouco sobre São Luís Maria Grignion de Montfort, que foi um sacerdote da igreja, né? Então, na nossa parte de formação católica, nesse mês do nosso blog, que é dedicado às postagens variadas. Então, nós vamos falar sobre vida de santos, vai ter leitura de documentos da igreja, né, documentos da igreja, comentários aí a respeito de assuntos do cotidiano, né, e que acaba servindo como uma resposta à Igreja Católica, né. É um dos missionários da devoção marial mais conhecidos, incansável pregador da sagrada escravidão, de amor a Maria Santíssima, apóstolo da Contra-Revolução. O Papa Clemente XI julgou que o missionário seria mais útil em sua própria pátria, ensinando a doutrina cristã às crianças e ao povo e fazendo reflorescer o espírito do cristianismo pela revolução das promessas do batismo. O Papa nomeou missionário apostólico, mas estava ele sob a dependência dos bispos, muitos dos quais de tendência jansenista. Daqui a pouco eu vou comentar com vocês, na nossa parte de história da igreja, a respeito do jansenismo, tá certo? O padre de Montfort, né, São Luís Maria Grignion de Montfort, trabalhou durante os últimos 5 anos de sua vida, implantando naquelas populações uma sólida formação católica. O livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem orientou e conduziu no caminho da perfeição muitas almas em todo o mundo. Olha só, o livro é esse daqui, ó, não sei se vocês já conhecem, quem não conhece, né? A Verdadeira Devoção o Tratado, né, da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem por São Luís Maria Grignion de Montfort, tá? Eu já li esse livro já umas 2 vezes, tá? Recomendo vivamente, né? E até existe também que o católico pode fazer a leitura do livro, né?
a respeito da, de São Luís Maria Grignion de Montfort. Então, recomendo vivamente a leitura desse livro, tá certo? E também acesse o nosso blog Defesa Católica para conhecer a história deste grande sacerdote. Muito bem. Na nossa parte de história da igreja, eu gostaria de comentar sobre o jansenismo, né? O jansenismo ele foi um movimento teológico e religioso dentro da Igreja Católica que surgiu no século XVII, com forte influência na França, especialmente entre os intelectuais e membros de ordens religiosas. Ele recebeu esse nome em referência a Cornelius Jansen, ou Jansênio, bispo de Ypres, na Bélgica, né? Autor da obra Augustinus, publicada postumamente no ano 1640, que retomava e reinterpretava as ideias de Santo Agostinho sobre graça, pecado e predestinação. O jansenismo foi condenado várias vezes pela Igreja, especialmente porque se aproximava das ideias da Reforma Protestante, em especial do Calvinismo, embora os jansenistas não quisessem se separar da Igreja. Em 1653, o Papa Inocêncio X condenou 5 proposições extraídas do Augustinus como heréticas, e o Papa Clemente XI, em 1713, publicou a bula Unigenitus, que condenava 101 proposições de um autor jansenista, o que praticamente selou o fim do movimento, oficial do movimento, né? Tá certo? Então isso aí é o jansenismo, né? Para quem não conhece, esse foi o movimento, ok? Que surgiu dentro da Igreja Católica. Bom, vamos às nossas notícias católicas da semana, né? A notícia católica mais relevante da última semana foi a decisão do Papa Leão XIV de remover completamente todas as imagens criadas por Marco Rupunic, né, dos sites oficiais do Vaticano, após graves acusações de abusos sexuais, espirituais e psicológicos envolvendo dezenas de vítimas, muitas delas religiosas. A remoção foi uma resposta tardia, mas simbólica, de enfrentamento à crise ética na Igreja. O Rupunic, ex-padre jesuíta, era conhecido por sua arte em mosaicos e pinturas espirituais. Hoje, enfrenta acusações pesadíssimas, que incluem estupro, abuso psicológico e ritual novamente, revelando uma falha grave na supervisão moral da nossa Santa Igreja, né? E a retirada de suas obras é um ato de reparação institucional. Em um momento em que o Papa Francisco morreu e o novo Papa assumiu Leão XIV, essa medida ela visa recuperar a credibilidade institucional. A Igreja dá um passo para tornar concreto o compromisso com a proteção e também com a justiça. A outra notícia que saiu também foi os jovens do Brasil participam do jubileu em Roma. Mais de 6 mil brasileiros participam, né, do evento internacional com apoio da CNBB, reforçando o protagonismo da juventude no ano jubilar até 3 de agosto, ou seja, até a data de hoje, né, está acontecendo esse evento em Roma, com jovens praticamente do mundo inteiro. Tá certo? Muito bem. Vamos às atividades do nosso apostolado, né? Como vocês sabem, nós temos o nosso bate-papo com os nossos amigos e amigas. Esse bate-papo ocorre segundas, ou às segundas, quartas e também nas sextas-feiras, além dos domingos. Né? A segunda, quarta e sexta, dentro do momento com o apostolado, que ocorre durante a semana. Né? E no domingo também, cedinho, 5 para as 7, né? A gente já começa aí o bate-papo com os nossos irmãos e irmãs, e assim tem acontecido, a gente tem conversado aí com algumas pessoas, tá certo? Tá bom? Lembrando que esse bate-papo também ele pode ocorrer também pelo Instagram e através do WhatsApp, tá? O texto da misericórdia, ele continua ocorrendo nos sábados e domingos, a partir das 15 horas. Quem quiser também realizar o apostolado pessoal e o apostolado virtual, basta entrar em contato e a gente pode fazer até um trabalho assim à distância
com o nosso trabalho, sem problemas, tá certo? E aos domingos, né, nós temos o nosso programa do apostolado. A partir de hoje, o programa do apostolado vai começar um pouco mais cedo um pouquinho ainda, né? A partir das 8h30, certo? Por que isso? A partir de hoje nós vamos acompanhar, né? Nós vamos ter uma série que eu recomendo. Essa série chama-se O Homem que Veio do Céu. É uma série já antiga, uma série dos anos 80, mas vale a pena vocês conferir, tá certo? Chama-se O Homem que Veio do Céu. Então depois do nosso programa nós temos essa série, né, que eu recomendo que vocês assistam. Não é uma série, não é de se pensar que é uma série religiosa em si, certo? Não é uma série religiosa, mas é, é uma série que tem sim a história de um homem que, que vem para a Terra, né? Vem do céu mesmo, vem para a Terra para ajudar as pessoas, né? Então é uma série assim voltada a essa ajuda ao próximo, né? Então vale a pena conferir, tá certo? Tá bom? Muito bem, vamos ao nosso momento de pedido de oração. Gostaria de rezar então por todas as almas do purgatório, em especial os meus pais e meu irmão. Rezar também pela recuperação de todos e de todas, em especial de Dona Romana Maria Jesus e também de Dona Maria Josefa. Rezar por todos os ministros ordenados, pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro. Gostaria também de rezar por todos os padres. Hoje, conforme eu falei, né, hoje é dia do. É, hoje é dia. Estamos no meio das vocações e a primeira é voltada aos sacerdotes. Então, eu gostaria muito de agradecer e rezarmos, né? Mais do que nunca devemos sempre rezar pelos nossos sacerdotes, tá certo? Então, mais do que nunca o nosso trabalho existe para isso, para a gente rezar pelos sacerdotes, tá certo? A gente reza também por todos os diáconos e por todos nós leigos, né? Rezamos também em especial pelo nosso apostolado de defesa católica, por todos os nossos seguidores e inscritos em nossas redes sociais e também pela conversão de todos e de todas à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos ontem, hoje e sempre. Amém. Bem, gostaria de convidar os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo fazermos a nossa oração as principais, né, rezamos as principais orações da nossa fé na língua oficial da nossa Santa Igreja. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos educas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Gloria et Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic era in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica, tá certo? Agradecendo mais uma vez a participação de vocês, curtindo, comentando, compartilhando esse nosso programa. Com certeza é uma forma de vocês ajudarem ao nosso trabalho ser cada vez mais conhecido, né? Que eu sempre digo que o nosso trabalho não é o objetivo dele ser reconhecido, sim conhecido entre outras pessoas, tá certo? Tá bom? Então é isso. Fique com Deus. Uma santa abençoada noite, assim também como uma abençoada semana que se inicia a partir de hoje. E salve Maria!